Olá. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei que obriga o uso de máscaras em todo o país e estabelece ali uma série de condições, uma tentativa de padronizar uma medida tomada por praticamente todos os estados e municípios, na tentativa de evitar o avanço da Covid-19. Ocorre que o presidente Jair Bolsonaro impôs alguns vetos a essa lei e a gente vai conversar sobre os vetos, possibilidade deles serem mantidos ou derrubados, também sobre o que já está valendo com o relator dessa matéria na Câmara, o deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, a quem eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar conversando conosco aqui, mesmo de tão longe, né, deputado? Verdade. Olá, Lincoln, olá a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar tratando de um assunto de tão relevante para a nação brasileira. Deputado, antes da gente avançar sobre como ficou a lei até o presente momento, eu gostaria que o senhor avaliasse a questão dos vetos, né? O presidente, por exemplo, vetou o uso das máscaras em presídios ou unidades socioeducativas, que era uma grande preocupação dos senhores no plenário, me lembro muito da votação. Negou, por exemplo, a possibilidade de distribuição das máscaras nas farmácias populares. E, em alguns casos, ele alegou para esses vetos que cabe aos municípios decidir. Ocorre que os municípios e aos estados. Ocorre que o próprio presidente vinha criticando uma decisão do Supremo que passava aos estados e municípios o protagonismo nessa área. E agora que tem algo em que o governo federal pode, digamos assim, padronizar, ele usa o argumento de que não teria responsabilidade. Queria que o senhor tratasse dos vetos de um modo geral e da possibilidade deles serem ou derrubados ou mantidos e quando. Bom, em relação aos vetos, ao discernimento nesse sentido, até mesmo porque o veto ele é uma atribuição que é de competência do Executivo Federal, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, que ocasionou, em alguns deles, como você acabou de citar, alguns pontos que foram vetados do nosso PL, que foi aprovado no Congresso. E a SPL, só para que fique claro, ele foi construído a várias mãos. Nós tivemos, graças a Deus, essa habilidade de conversar com todas as diretrizes ideológicas dentro do Congresso, construímos um texto, inclusive com a participação da orientação da base do governo, que foi o líder do governo, também participou dessa construção, e me causa estranheza o momento em que o presidente Jair Bolsonaro ele veta alguns pontos, indo de contramão a todas as orientações das organizações que regem a saúde do nosso país e do mundo, no caso. Tem as orientações, nós buscamos segui-las. E, dessa forma, nós buscamos construir um texto que fosse de consenso. Tanto é que ele foi aprovado. E esse texto, ao ir para o Senado, ele foi melhorado ainda mais pelo relator no Senado, pelo senador o Paul, que João Paul Prats, né? João Paul Prats, brilhantemente ele enriqueceu o nosso texto. Tanto é que, quando ele retornou à Câmara, nós mantivemos o texto do Senado por entender que aquele também serviria para ainda mais abrilhantar e salvaguardar a vida da nação brasileira com o uso obrigatório da máscara. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é apenas o parlamento que está dizendo, são todas as pessoas, todos os cientistas que nós buscamos conversar, saber que o uso da máscara ele também é um dos principais bloqueadores da disseminação deste vírus e também da proteção autopessoal. Então, nós construímos esse texto, foi a sanção, foi aprovado no Congresso, foi a sanção, e o presidente vetou alguns pontos primordiais do texto que foi construído. Quer dizer, você deixar de obrigar que nos presídios usem a máscara é fazer com que aquela população já vulnerável, e que você e todos nós sabemos que nosso sistema carcerário ele é muito ruim, superlotado, nós precisamos ter uma política eficiente de segurança que dê para os carcerados o mínimo de condição de se permanecer lá, e aí nós precisamos também dar essa garantia de segurança tanto para os presos como para aqueles os agentes penitenciários,
aquelas pessoas que vão fazer as visitas aos presos. Então, todo esse arcabouço que envolve o sistema prisional. Fora também que o presidente Bolsonaro, ele também vetou o uso obrigatório em indústrias, em escolas, em igrejas. Então, isso é muito ruim, e está indo de contramão a que todo mundo está passando e vivendo nesse exato momento. E é importante ressaltar que o Congresso preservou, digamos assim, o Pacto Federativo, né, a autonomia dos estados, quando deixou para os estados e municípios regulamentarem vários pontos, como, por exemplo, qual seria o tamanho da multa, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse ponto e sobre um segundo ponto, que é o fato do presidente ter feito o veto, a mensagem de veto, por partes. Primeiro vetou um conjunto, depois mandou uma nova mensagem de veto, ampliando os vetos, e isso foi visto como irregular por alguns representantes do Congresso que pediram a devolução da segunda mensagem de veto. O senhor concorda com isso? Eu não concordo com os vetos, até mesmo porque, como eu vou rear o que eu acabei de dizer. Nós construímos um texto. Não foi um texto vindo apenas do sentimento do relator e muito menos do autor, o deputado Pedro Lucas, que brilhantemente teve essa ideia de protocolar na Câmara e essa iniciativa do uso obrigatório de máscara em locais públicos. Eu acho que a gente precisa ter, além da altivez, nós precisamos ter responsabilidade. Nós estamos tratando de vidas. Está aí, o presidente passou um tempo brincando que foi uma gripezinha e hoje está e contraiu o Covid-19. E ontem mesmo, em uma entrevista com alguma emissora, ele ultrapassou os limites de responsabilidade do uso da máscara. Então, assim, a gente não pode brincar com uma pandemia sem precedentes, que nós não sabemos como combater efetivamente e precisamos ter. Ainda então, esse uso obrigatório de máscara é um dos modos mais eficazes de prevenção da disseminação do vírus. Sou totalmente contra. Eu tenho certeza absoluta que esses vetos, ao chegar ao Congresso, nós vamos apreciá-los imediatamente por entender, porque eu sei que é um entendimento do Congresso, porque foi anteriormente. Ele não vai mudar da noite para o dia, porque foi uma coisa quase não, foi unânime. Apenas o Partido Novo ele foi contrário à nossa propositura do relatório, do parecer. Então, assim, eu não vejo dificuldade nenhuma que, ao chegar ao Congresso, esses vetos venham a ser derrubados para garantir a saúde na nação brasileira. Agora, deputado, para a gente já caminhar para o encerramento, uma prestação de serviço a quem nos ouve aqui. Foram feitos os vetos, mas há muita coisa que não foi vetada, que já está valendo. Dá um panorama aqui, por exemplo, transporte público nas vias públicas, continua obrigatório. Onde mais? Eu acho assim, eu esqueci de falar um pouco da autonomia que estou na pergunta anterior, da autonomia dos estados e municípios. Eu tenho convicção que isso também foi construído no texto, dando essa autonomia, até mesmo porque o STF já decidiu dessa forma. Então, a aplicação da multa fica a critério de arbitrar, de acordo com a economia de cada município, de cada estado, ele avaliar ali até quando ele pode chegar na multa. Em relação ao que hoje está vigente, é justamente isso que você acabou de falar, é o uso obrigatório em locais públicos, em transporte, e a gente vai ter que, urgentemente, apreciar esses vetos do presidente para que a gente não possa propagar ainda mais essa doença. Olha, veja só o absurdo a gente deixar nas igrejas que aglomeram vários fiéis em cultos, em igreja católica, em igreja evangélica, em cultos, isso não vai ser muito ruim. Então, disponibilizar a máscara aos vulneráveis, isso é fundamental, isso é papel do Estado, não é papel apenas de nós, deputados, é papel do Estado fazer isso. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que convergir para que a gente possa justamente derrubar esses vetos urgentemente e deixar que a nação brasileira possa realmente cuidar de si e do próximo que está ao seu lado. O senhor toca aí num dos pontos mais polêmicos, que foi o veto à obrigatoriedade nas igrejas, né? Que me parece que apenas uma pequena parte das igrejas tinha esse desejo, a maior parte das igrejas compreende a necessidade do uso nos cultos, inclusive com uma redução muito drástica do número de fiéis presentes. Com certeza, isso aí é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção e tem que ficar claro. Quando a gente disponibiliza no texto o uso obrigatório de máscaras nas igrejas, não é que as igrejas têm que disponibilizar as máscaras aos fiéis.
até porque já está disponibilizado, já está disposto no projeto de lei. Então, ao você sair da sua casa, você obrigatoriamente já tem que sair de máscara para frequentar os cultos, as missas, enfim, quem for católico, quem for evangélico. Então, já está obrigado ali. O que ficou disponibilizado no texto foi que os colaboradores, que no caso seria fornecedor, seriam aqueles que faziam a limpeza, aqueles que trabalhavam efetivamente na igreja para manter a igreja, precisava ser disponibilizado pela instituição. Então, que fique claro, que ficou essa dúvida pairando aí em questão de que a igreja deveria dar a todos os fiéis. Quer dizer, isso é um custo muito elevado. Mas, a partir do momento que você sai de sua casa para ir buscar a reflexão espiritual, a alimentação espiritual, você já sai com sua própria máscara. Então, que fique claro, ficou uma dúvida, inclusive, da bancada evangélica, que muito bem nos atendeu, muito bem nós colocamos isso e aceitou a forma do Congresso. Perfeito. Deputado Gil Cutrim, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco no Palavra Aberta, e a gente volta a contar com o senhor à medida que o tema avance, especialmente com a apreciação dos vetos. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e falando com o Brasil num momento tão importante que nós estamos vivendo e que nós precisamos unir. Os poderes, eles têm, além de estar constituídos, eles precisam estar falando entre si com uma harmonia, mesmo respeitando a independência dos poderes. Eu acho que nós precisamos caminhar nesse sentido e a palavra de ordem para a nossa nação brasileira é a união. Perfeito. Um abraço a você também que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, pelas nossas redes sociais. Até uma próxima edição do Palavra Aberta. Até mais.